É uma batalha de Davi contra Golias, e aparentemente, Davi não tem medo de partir para o ataque. No 6º mês do aniversário da invasão de Kursk, a Ucrânia reiterou seus esforços inovadores para mostrar à Rússia que também pode ser agressora. Repórteres militares russos relatam novos ataques da Ucrânia na região de Kursk, com evidências em vídeo, confirmando que a Ucrânia avançou pelo menos 5 quilômetros dentro de Kursk. Isso significa que a Ucrânia invadiu o território russo várias vezes e apreendeu mais território em Kursk. Isso também mostra que a guerra na Ucrânia está longe do fim e que o país está disposto a abordar as negociações de paz não como um defensor fraco, mas como igual à Rússia. Durante todo esse tempo, vazamentos sugerem que o presidente Trump finalmente elaborou um plano de paz para a guerra. Mas pode não ser favorável à Ucrânia, talvez sendo exatamente o motivo pelo qual a Ucrânia lançou este novo ataque. Mas há algo mais oculto sob a superfície. Como a Ucrânia realizou esse ataque? Vamos analisar os últimos avanços da guerra e suas possíveis evoluções. Começaremos com os detalhes do progresso. Há poucas fontes semi-confiáveis para os detalhes da ofensiva renovada. A maioria vinda de blogueiros militares russos e postadores de mídias sociais focados na guerra. Clipes de vídeo, vazados obtidos de filmagens de drones, mostraram a infantaria mecanizada ucraniana, ou para ser mais preciso, veículos de apoio à infantaria, viajando na área ao redor de Fanasayevka, um pequeno assentamento a cerca de 3 milhas de distância, do que era comumente entendido como a linha de frente na região de Kursk. Blogueiros militares sugerem que o avanço ucraniano em Kursk é mais profundo do que o relatado, estimando que tenham chegado a Ulanok, um assentamento a mais de 4,8 quilômetros em território russo. O avanço de 6 milhas provavelmente resulta da Ucrânia explorando as falhas estratégicas russas na região devido às defesas antiaéreas enfraquecidas e infantaria dispersa. O primeiro se deve à Ucrânia visando baterias antiaéreas e linhas de suprimento, não só em Kursk, mas em todas as regiões vizinhas à Ucrânia. A Ucrânia alcançou isso aproveitando suas novas capacidades de longo alcance, resultantes de anos de avanço em drones e de doações vitais dos Estados Unidos da América e da OTAN. Um exemplo recente foi em novembro, quando um míssil ATACMS danificou ou possivelmente destruiu uma bateria S-400 na região de Kursk. Isso veio de uma rara declaração do Ministério da Defesa russo, que notoriamente subestima o real estado de seu exército, progresso e perdas. O S-400 é um dos sistemas antiaéreos mais modernos em uso atualmente, em números significativos. A Rússia usou o S-300, S-400 e possivelmente até seu sucessor, o S-500, na guerra na Ucrânia. O avançado sistema de defesa antiaérea detecta mísseis balísticos de longo alcance e mísseis mais curtos como o ATACMS, com segurança cibernética de ponta contra falsificações. Esses sistemas costumam funcionar bem na maioria das vezes, de acordo com vários relatos de ataques de drones de longo alcance. Relatou-se uma taxa de acerto de cerca de 10% no máximo para os ataques. Mas os poucos que atingiram seu alvo pretendido foram eficazes em remover algumas das defesas cruciais da Rússia. Na região, a Ucrânia conseguiu desferir golpes pesados, não apenas no exército russo, mas em sua indústria. No final de janeiro, drones de longo alcance atingiram a vital refinaria de petróleo de Nizhny Novgorod, na Rússia Central. A refinaria, a 836 quilômetros da fronteira ucraniana, representava cerca de 5% da capacidade total de refino de petróleo da Rússia. Os drones ucranianos de longo alcance reduziram a produção petrolífera russa em pelo menos 10%, o que terá impactos de curto e longo prazo na indústria energética, somando-se a outros ataques similares. A escassez de defesas antiaéreas russas em Kursk e arredores já era notável antes do último ataque, ocorrido dias atrás. Os ataques de longo alcance obrigaram a Rússia a retirar alguns sistemas defensivos da Crimeia. Isso tem duas implicações notáveis para o estado da guerra. A retirada de sistemas antiaéreos russos de certas áreas indica uma possível escassez desses equipamentos em locais estratégicos, como Kursk, onde são mais necessários. Isso demonstra o pouco efeito da contraofensiva russa na região.
Lembre-se, a Rússia iniciou a contraofensiva em setembro de 2024, cerca de 6 semanas após a Ucrânia entrar em Kursk pela primeira vez. O progresso da contraofensiva era duvidoso, pois a Rússia afirmava ter libertado pequenas aldeias, chamando isso de sucesso significativo. Segundo fontes, a Rússia não retomou metade do território ocupado pela Ucrânia em Kursk. Isso pode indicar um colapso quase total das forças locais para montar um esforço ofensivo sério. Enquanto a ofensiva de Kursk e a contraofensiva ocorriam, a Rússia ainda progredia na linha de frente principal em Donbass. Isso mostra que a Rússia subestimou severamente o quanto de esforço, equipamento e estratégia a Ucrânia investiu para garantir que Kursk seria ocupado por mais de 1 ou 2 meses. Isso também é apoiado pela notícia de que a Rússia forçou as tropas norte-coreanas a se retirarem de Kursk. A Coreia do Norte enviou cerca de 11 mil soldados para Kursk lá em outubro. Apesar das reportagens da época sugerirem que essa era uma força de combate sólida, que não deveria ser subestimada, os resultados reais foram decepcionantes. Quase todos os confrontos entre ucranianos e norte-coreanos no campo de batalha resultaram em ridicularização dos últimos devido ao despreparo para o combate, falta de acesso a equipamentos modernos e desconhecimento da prevalência dos drones na guerra da Ucrânia. As tropas norte-coreanas enfrentaram contratempos em Kursk, como falta de treinamento com armaduras modernas e táticas associadas, além de barreiras linguísticas com as forças russas nativas. Em certos casos, o mal-entendido foi tão grave que os norte-coreanos atiraram contra reforços chechenos, aliados em uma operação que deveria ter sido crucial para reconquistar território-chave em Kursk. Ao invés disso, a ação foi um fracasso retumbante e destacou a possível inaptidão geral das forças norte-coreanas. Entretanto, os russos também cometeram erros de identificação similares. Tropas norte-coreanas implantaram um raro sistema de defesa antiaérea baseado em equipamentos soviéticos. Operadores de drones russos o destruíram por engano, pensando que pertencia à Ucrânia. Antes, pensava-se que as tropas norte-coreanas tinham chances razoáveis de alcançar o objetivo de Putin para a contraofensiva. Dos cerca de 11 mil soldados enviados para Kursk, aproximadamente 3 mil foram feridos, mortos em combate, abandonaram seus postos ou foram capturados pelos ucranianos. A adição dos norte-coreanos provavelmente apenas prolongou a miséria da contraofensiva russa, que falhou em ganhar terreno significativo e aumentou as crescentes baixas sofridas pelo exército russo ao longo da guerra. A saída das tropas norte-coreanas de Kursk mostra que Putin não tem uma estratégia clara para remover o exército ucraniano da região. Mas é a segunda implicação da falta de defesas antiaéreas que pode ser ainda mais importante. A implantação de norte-coreanos em Kursk é um sintoma de um problema maior que a Rússia parece ter: uma provável falta de pessoal e equipamento. A incursão ucraniana em Kursk há 6 meses não apenas demonstrou a capacidade ofensiva da Ucrânia, mas também obrigou a Rússia a dividir suas forças. Há também uma terceira razão relacionada aos acordos de paz, que discutiremos mais adiante. Atualmente, a Ucrânia enfrenta uma desvantagem numérica significativa no conflito. No começo da guerra, calculava-se que a Ucrânia tinha somente 10% a 20% do arsenal bélico russo. As doações da OTAN permitiram que a Ucrânia compensasse a falta de equipamentos, mas não puderam ajudar com a escassez de pessoal. A Rússia tem aproximadamente 3 vezes a população da Ucrânia, então tem uma base muito maior de onde recrutar soldados. Apesar disso, estimativas recentes indicam que a Ucrânia conseguiu reduzir a disparidade no número de soldados. Isso pode ser explicado pela ampla convocação no país, com pessoas pegando em armas para defender sua nação contra uma invasão, mas também pelas perdas colossais sofridas pela Rússia durante a guerra. De acordo com relatórios recentes do Ministério da Defesa da Ucrânia, a Rússia teve mais de 850 mil baixas, incluindo mortes e feridos incapacitados. No começo da guerra, o poder militar ativo da Rússia ao redor da Ucrânia era de aproximadamente 150 a 200 mil. Mesmo considerando a estimativa mais alta, a Rússia trocou os soldados na linha de frente pelo menos 4 vezes. Com essa taxa de perda, é evidente que a Rússia enfrenta escassez de pessoal treinado e queda na moral. Isso é agravado pela economia russa também estar sofrendo no mesmo período.
Com um número significativo de soldados sendo recrutados, estimados em mais de 300 mil por ano, a escassez de mão de obra para suprir as necessidades industriais, de manufatura e agrícolas do país. O problema piora se a Rússia decidir importar quase tudo para poupar a mão de obra industrial para a guerra. Se isso ocorrer, os preços continuarão em alta. Em resposta, o exército russo terá que aumentar o salário dos soldados e o prêmio que a família recebe em caso de suas mortes, drenando ainda mais os cofres do país. É um ciclo vicioso de perdas financeiras para sustentar uma máquina insaciável de destruição. A explicação mais plausível para a tática norte-coreana é que essas tropas foram usadas simplesmente por serem menos dispendiosas de organizar e manter do que os russos nativos. Putin sabia que os norte-coreanos eram péssimos em lutar uma guerra moderna, mas não se importava. Para a Rússia, o que importava era poder se apresentar como tendo vantagem numérica. Pelo menos, esse era o plano original. Com o pouco avanço em Kursk, as perdas de Putin provavelmente aumentaram, devido às campanhas ineficazes e estratégias mal executadas. E é exatamente isso que a Ucrânia queria alcançar ao invadir Kursk. Isso distraiu as forças russas, que tiveram que se reorganizar, custando à Rússia a iniciativa na linha de frente de Donbás. Ao reabastecer uma frente diferente, a Rússia gastou ainda mais tempo, dinheiro e pessoas na guerra. Em contraste, as forças invasoras ucranianas precisaram de pouco para iniciar a incursão, pois ocorreu perto do território que já haviam acumulado com tropas. O surpreendente foi o enorme sucesso da invasão. Apesar de a Ucrânia provavelmente ter previsto, foi estranho que a Rússia pouco defendeu a fronteira entre os países. E as poucas tropas ali provavelmente eram recrutas e conscritos inexperientes. Isso resultou em uma onda de rendições no início da invasão, levando a Ucrânia para muito mais dentro do território russo do que se acreditava ser possível antes. Os russos se recusavam a admitir que estavam perdendo a Batalha de Kursk. Relatos não verídicos levaram a uma sub-reação do Kremlin e provavelmente a recursos insuficientes investidos na contraofensiva inicial. Se a Ucrânia conseguiu vitórias significativas apenas invadindo, ocupando e mantendo o território em Kursk, por que se incomodou em fazer outra grande ofensiva na mesma área? A resposta provavelmente está ligada à última razão pela qual a Ucrânia iniciou a invasão e aos eventos recentes que a evidenciaram. Quando a invasão ocorreu em agosto, a Ucrânia já sofria uma certa pressão da OTAN e aliados para tentar encerrar a guerra pacificamente. Ninguém se aproximava das negociações de paz, pois ambos os lados alegavam que o outro se recusava a negociar. Isso levou a uma proposta conjunta da China e do Brasil que apresenta um acordo atroz para a Ucrânia. Nesse acordo, a Rússia controlaria todo o território ocupado, supostamente libertado da Ucrânia. Em troca, a Ucrânia receberia apenas um cessar-fogo. Além disso, a falta de um acordo sobre a duração do cessar-fogo tornava o acordo difícil de ser aceito pela Ucrânia. Mas o subtexto do acordo era claro. A Ucrânia ainda era considerada provável de perder a guerra no próximo ano. A Ucrânia precisava provar ao mundo que podia fazer mais do que apenas se defender contra as intermináveis forças russas à sua porta, e com o máximo de surpresa possível. Assim, a Ucrânia fez o impensável. Atacou diretamente a Rússia. Ao provar que poderia ocupar um pedaço do território russo, a Ucrânia obteve aclamação crítica de estrategistas e conselhos de guerra mundiais. Feito. Mais importante, enquanto mantivesse o controle sobre as partes ocupadas de Kursk, teria uma moeda de troca para usar contra a Rússia. A troca seria simples. Em caso de acordos de paz, a Rússia recuaria dos territórios ocupados em troca de recuperar partes de Kursk. Isso simplifica as negociações de paz, pois provavelmente também haveria reparações pelo grande dano econômico e demográfico sofrido pela Ucrânia nesses 3 anos. De qualquer forma, a Ucrânia está usando Kursk para ganhar mais poder de barganha em eventuais conversas de paz. A ofensiva repentina, 6 meses após a primeira, se deve à nova administração dos Estados Unidos da América. Com Trump na presidência, a política externa dos Estados Unidos da América poderia mudar em relação aos últimos 4 anos. Trump havia expressado alta opinião sobre Putin antes da guerra começar, em 2022, afirmando que Rússia e Estados Unidos da América são mais parecidos do que parece.
Putin também apoiou as campanhas de Trump em todas as ocasiões devido à postura favorável deste em relação à Rússia. Ou pelo menos era assim antes da posse em janeiro. As políticas de Trump ainda não mudaram drasticamente em relação às de Biden. Os Estados Unidos da América continuam doando para a Ucrânia. No entanto, Trump também tem criticado os países da OTAN por não contribuírem o suficiente para a organização. Esse foi um grande ponto de discórdia entre os membros da aliança antes da guerra, já que apenas 3 países alocaram mais de 2% do produto interno bruto para a defesa nacional durante a década de 2010. Quando ficou claro que a Rússia era uma ameaça potencial para a Ucrânia, Europa e possivelmente além, vários países mudaram seu discurso. Alemanha, Reino Unido, França, Polônia, Itália e muitos outros começaram a investir cada vez mais em defesa militar e nacional. As novas adições à aliança, Suécia e Finlândia, estão determinadas a cumprir este requisito desde o início. A Finlândia já possui um complexo militar industrial robusto, dedicado à pesquisa e desenvolvimento de novas armas, com protótipos baseados no desempenho das doações para a Ucrânia na guerra. Assim, as especulações prévias sobre a saída dos Estados Unidos da América da OTAN poderiam ser descartadas, já que a maior parte das questões seria solucionada. Mas também há a questão da posição de Trump sobre a própria guerra. Trump declarou repetidamente que considera a guerra um desperdício de tempo e que nunca deveria ter ocorrido. Ele também afirmou ousadamente ter um plano para encerrar a guerra em poucos dias, ao menos diplomaticamente. Contudo, não há detalhes concretos sobre o acordo de paz de Trump, gerando muita especulação. A teoria predominante é que Trump está trabalhando em um cessar-fogo de 100 dias para parar a guerra. Os planos não confirmados foram vazados por veículos ucranianos. Então, considere esses detalhes com cautela. O plano engloba aspectos cruciais como o cessar-fogo, a anexação territorial e a posição da Ucrânia em organismos internacionais, especialmente a UE e a OTAN. O conceito de cessar-fogo é simples. Ucrânia e Rússia parariam a guerra. A OTAN enviaria forças de paz para as regiões na linha de frente, o que pode desencorajar mais violência. Contudo, o segundo e terceiro pontos do plano geram controvérsia. O plano envolve a Rússia anexando formalmente o território que reivindicou e ocupou durante a guerra, incluindo grande parte da região de Donbass. Pior ainda, a Ucrânia será forçada a recuar completamente de Kursk e cedê-la de volta à Rússia. Em segundo lugar, a Ucrânia será supostamente proibida de se juntar à OTAN, permanecendo neutra, o que pode nem ser verdade a longo prazo. Portanto, no plano proposto, a Ucrânia está fadada a perder quase tudo, e as sugestões não são muito melhores que o plano de paz chinês de 2024, prontamente rejeitado por fontes ucranianas. Sim, o plano contém alguns pontos positivos para a Ucrânia e para a Rússia. Sugere-se que a OTAN mantenha as doações econômicas para auxiliar na reconstrução da Ucrânia, estimada em cerca de 480 bilhões de dólares, valor inferior ao orçamento militar anual dos Estados Unidos da América. Além disso, algumas sanções econômicas contra a Rússia seriam removidas, permitindo que ela opere mais normalmente no comércio internacional. Se o plano se concretizar, parece extremamente favorável à Rússia. A Ucrânia está destinada a perder cerca de 1/5 de seu território, rico em recursos naturais e adequado para a agricultura, o que seria um golpe significativo para o país que lutou por 3 anos para manter suas fronteiras intactas. Portanto, nenhuma confirmação real do plano foi revelada até agora, e é altamente improvável que ambos os lados concordem com este acordo nas circunstâncias atuais. Mas talvez esse seja o ponto principal da ofensiva renovada em Kursk. Ao avançar mais no território russo com sucesso, a Ucrânia não parece querer dar vantagem de negociação para a Rússia ou os Estados Unidos da América. E quanto mais pressão a Ucrânia coloca em Kursk, menos provável é que o exército russo avance na frente de Donbass. Kursk também é um potencial campo de preparação para armamentos de longo alcance. Cada milha que o exército ucraniano avança no território russo permite que seus sistemas de longo alcance se aproximem mais de Moscou. Com o centro de poder de Putin em Moscou ameaçado, a Ucrânia espera terminar a guerra ou esgotar os recursos da Rússia antes de ficar sem energia, balas, mísseis e drones. O que você acha?
A Ucrânia fará um avanço mais significativo em Kursk ou mirará em outra região? E os planos de paz especulados têm mérito? Obrigado por assistir e comente abaixo. Confira o vídeo Putin perdeu para se preparar para o colapso do Kremlin, ou assista a este outro vídeo.